ChatGPT Said. Aqui está a tradução completa para o português, mantendo o tom emocional, o suspense e o estilo narrativo. No meu aniversário de 27 anos, o ambiente cheirava a dinheiro. Taças de cristal, perfume, risadas que não me pertenciam. Meu avô ergueu sua taça de champanhe e sorriu. Como você está gastando seu fundo fiduciário de 3,4 milhões de dólares, Evelyn? O mundo virou de lado. Pisquei uma vez, duas. Que fundo fiduciário? Os talheres pararam de bater. A mão da minha mãe congelou no meio do gesto. A garganta do meu pai se moveu como se ele tivesse engolido uma pedra. Então meu avô ficou calmo como sempre. Para onde foi o dinheiro? As perguntas dele rasgaram o ar ao meio. E naquele silêncio, sob lustres e sorrisos falsos, percebi que aquele jantar não era uma comemoração. Era uma execução. Meu nome é Evelyn Hart. E até aquela noite, eu achava que entendia minha família. Cresci acreditando que sucesso se media em silêncio. Sorri à mesa. Não faça muitas perguntas. E nunca fale sobre dinheiro. Agora eu morava em São Francisco, longe dos pisos de mármore e dos carros polidos deles, trabalhando como designer freelance em um pequeno apartamento no Mission District. As paredes descascavam, os canos rangiam, mas era meu. Eu passava noites desenhando logos enquanto a cidade unia lá fora, café esfriando ao lado de contas atrasadas. Meus pais, James e Victoria, moravam a 20 minutos dali, no condado de Marin. 4 quartos, piscina, um Tesla para cada um. Nós conversávamos, mas nunca sobre coisas reais. As ligações começavam com como está o trabalho, e terminavam antes que eu pudesse responder. A última vez que me surpreenderam foi na minha formatura da faculdade. Atravessei o palco carregando 70 mil dólares em dívidas estudantis e um diploma que conquistei sozinha. Eles me abraçaram, me entregaram uma caixa embrulhada e disseram: "Estamos tão orgulhosos." Dentro havia um livro de capa dura, Educação Financeira para Jovens Adultos. Sorri para as fotos. Naquela noite, chorei sobre a pia, percebendo que eles não planejavam ajudar em nada. Ainda assim, abaixei a cabeça. Paguei aluguel, pulei jantares, aceitei qualquer trabalho freelance que aparecesse. Quando amigos postavam fotos de viagens, eu ria. Um dia, eu dizia. Um dia eu ganharia o suficiente para respirar. Uma semana antes do meu aniversário de 27 anos, meu chefe me chamou para sua sala de vidro. Seu rosto disse tudo antes mesmo de abrir a boca. "Sinto muito, Evelyn. Estamos reduzindo a equipe." Empacotei minhas coisas, peguei o ônibus para casa e sentei no sofá com Madison, minha colega de quarto, meu porto seguro, meu ponto constante por 2 anos. "Seus pais vão ajudar, né?" Ela perguntou. Eu ri, amargo e oco. Eles provavelmente vão me sugerir um aplicativo de orçamento. Ainda assim, naquela noite, liguei. "Mãe, perdi meu emprego." "Ah, que pena, querida," ela disse, com o som do teclado ao fundo. "Mas você vai dar um jeito. Você sempre dá." "Estou atrasada com o aluguel, mãe." "Eu não sei como." "Bem, talvez isso te ensine a economizar melhor. Enfim, estamos fazendo reservas para o jantar do seu aniversário. Atelier Crane, 19h30. Não se atrase." "Mãe, esse lugar custa 300 por prato." Ela riu. "Não seja pão dura, Evelyn. É seu aniversário. Vista-se bem." A ligação caiu antes que eu pudesse dizer tchau. Fiquei encarando meu reflexo na tela escura da TV. Olhos cansados, pontas duplas, batom desbotando. 300 por prato, sussurrei. "Isso é metade do meu orçamento de supermercado." Madison olhou do sofá. "Você não precisa ir." "Tenho que ir. Na minha família, faltar a um jantar é pior que blasfêmia." Então marquei a data no calendário. Do jeito que as pessoas marcam o dia em que enfrentam um pelotão de fuzilamento. A semana arrastou-se até meu aniversário como um vazamento lento. Tentei me manter ocupada enviando currículos, atualizando meu portfólio, mas os e-mails de rejeição chegavam mais rápido do que eu conseguia abrir. Minha conta poupança caiu para 3 dígitos. Qualquer barulho no corredor me fazia estremecer, esperando a batida do proprietário na porta. Na sexta-feira, já não dormia mais.
Madison me encontrou às 2 horas da manhã ainda curvada sobre o laptop. Eve, vai dormir. Não posso. Se eu parar, vou pensar. Pensar no quê? No jantar. Neles fingindo que tudo está perfeito enquanto eu desmorono. Ela apertou meu ombro. Então faça essa ser a última vez que eles te tratam assim. Eu não sabia o que ela queria dizer, mas as palavras ficaram. Sábado chegou brilhante e cortante. Fiquei diante do armário, encarando as mesmas 3 opções. Jeans desbotado, um blazer sem botão, e um vestido preto que comprei há 3 anos para uma entrevista de emprego. Escolhi o vestido. Ainda servia, mais ou menos. No ônibus para o restaurante, observei as pessoas pela janela. Turistas rindo, casais de mãos dadas, uma criança lambendo um sorvete que escorria pelo braço. Eu invejei como a vida deles parecia simples. O ateliê Crane brilhava em vidro e ouro. Meus pais já estavam sentados quando cheguei. Minha mãe em um vestido de seda vermelho. Meu pai em seu terno azul marinho sob medida. A mesa reluzia com taças e talheres cujo nome eu não sabia. Feliz aniversário, querida. Minha mãe deu um beijo no ar. Seu perfume tão forte que fez meus olhos arderem. Meu pai sorriu. Você parece cansada. Semana difícil. Perdi meu emprego, murmurei. Ele assentiu como se eu tivesse comentado sobre o clima. Bem, acontece. Você vai se recuperar. Eles começaram a falar sobre a viagem à Europa, o novo modo de piloto automático do Tesla, a reforma do banheiro de hóspedes. Minhas palavras se dissolveram no barulho. Eu ficava olhando para a porta, contando os minutos. Eu deveria me sentir celebrada, mas me sentia como um acessório na foto perfeita deles. Então a porta abriu. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão quando meu avô entrou. Robert Hart, cabelos prateados, alto, passos precisos. O maitre quase tropeçou tentando recebê-lo. O sorriso da minha mãe vacilou. Pai, o que está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz um tom acima do normal. Celebrando minha neta, é claro. Os olhos dele encontraram os meus. Feliz aniversário, Evelyn. Ele me abraçou, de verdade, firme, quente. E eu senti a primeira respiração da noite. Eu não sabia que você viria, disse. Não perderia isso por nada. Ele se sentou ao meu lado, pediu um uísque puro e começou uma conversa educada. Mas havia algo na voz dele, uma tensão, como se ele já soubesse algo que nenhum de nós sabia. Então ele sorriu, ergueu o copo e disse as palavras que mudaram tudo. O uísque refletiu a luz enquanto meu avô levantava o copo. Então, Evelyn, como você está gastando seu fundo fiduciário de 3,4 milhões de dólares? O ar se partiu. Ouvi meu coração antes do silêncio tomar forma. Pesquei. 1, 2 vezes. Que fundo fiduciário? Todos os talheres pararam no ar. O sorriso da minha mãe rachou como porcelana. A garganta do meu pai se moveu como se engolisse vidro. A expressão do meu avô não mudou. Ele apenas se recostou na cadeira. O fundo que eu criei quando você nasceu. Seus pais deveriam transferi-lo para você quando completou 25 anos. Minha mãe riu rápido demais. Ah, pai, você deve estar enganado. Não existe. Vitória, ele disse, baixo. Não. Foi a primeira vez na vida que vi minha mãe paralisar. Ele virou-se para o garçom. Sala privada, por favor. Em minutos, fomos conduzidos para fora, pratos meio comidos, champanhe esquecida. A porta se fechou atrás de nós com um clique suave que soou definitivo. Lá dentro, o ar era mais frio. A assistente do meu avô, Michelle, já estava lá, com o tablet aberto. Um homem de terno sob medida esperava ao lado dela. Michael Anderson, o advogado dele. Isso não vai demorar, disse meu avô. Só quero clareza. Michael abriu uma pasta e deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Senhorita Hart, está é a conta do fundo fiduciário criada em seu nome. Depósito inicial, 1 milhão de dólares. Valor atual, considerando o crescimento do mercado, deveria estar em aproximadamente 3,4 milhões. Meus dedos pairaram sobre o papel. Deveria estar? Perguntei. Ele assentiu. Sério. Até esta manhã, o saldo é de 200 mil. As palavras me atingiram como um impacto físico. 200 mil.
25 anos de economias, investimentos, juros, sumiram. O olhar do meu avô não saiu dos meus pais. Expliquem. Meu pai limpou o suor da testa. Nós usamos uma parte, só para cobrir a hipoteca quando o mercado caiu. Um pouco para. A voz do meu avô permaneceu calma. Isso dá mais de 3 milhões de dólares, James. As mãos da minha mãe tremiam em torno de sua clute. Nós estávamos administrando dinheiro para o futuro dela. Não queríamos que ela desperdiçasse. Eu ri, curto, afiado, feio. Tipo desperdiçar com aluguel? Ou dívida estudantil? Ou comida? Minha mãe virou-se para mim, os olhos vidrados. Querida, nós só queríamos o melhor para você. Vocês me deram um livro de educação financeira na formatura. Minha voz falhou, enquanto drenavam minha conta. Meu avô levantou a mão. O silêncio voltou. Chega! Ele virou-se para Michelle. Liste os saques. Ela leu, a voz mecânica. Pagamento de hipoteca. 450 mil. Compra de veículos. 2 Tesla Model S. 280 mil. Reforma da casa. 320 mil. Investimento em Vitória Heart Real Estate. 500 mil. Prejuízos de mercado. Variados. Cada linha era como outra pancada. Então ela parou. Compra de propriedade em Malibu. 1,8 milhão. Atualmente registrada em nome de James e Victoria Hart. Eu os encarei. Uma casa na praia? O rosto do meu pai esvaziou. Foi um investimento. Foi roubo, disse meu avô, baixinho. Da própria filha. Ninguém falou. O único som era o zumbido do ar-condicionado. Finalmente, meu avô empurrou a cadeira para trás. Me entreguem as chaves. Os olhos da minha mãe foram para a bolsa. Ela hesitou, então tirou um pequeno chaveiro, 2 chaves e um controle. A mão tremia quando ela colocou tudo na mesa. Meu avô deslizou até mim. São suas. 2 anos atrasadas. Elas ainda estavam quentes da mão dela quando as peguei. Minhas chaves. Meu apartamento. Minha vida, que eles esconderam de mim. Minha mãe começou a chorar. Soluços suaves, treinados. Pai, não faça isso. Somos família. Família não rouba de família. Ele disse. Vocês ouvirão dos meus advogados amanhã. Eles saíram devagar, como se a gravidade tivesse dobrado. A porta se fechou. O ar ficou mais leve, mas mais vazio. Meu avô virou-se para mim. Evelyn, farei uma auditoria completa. Eles enfrentarão consequências legais. Mas a decisão de abrir processo é sua. Olhei para as chaves, o metal frio contra minha pele. Por anos, implorei por migalhas de aprovação. Agora eu segurava a prova de que o amor deles tinha preço. Eu preciso de tempo, sussurrei. Tome o tempo que quiser, ele disse. Mas saiba de uma coisa. Eles estavam planejando fugir. Michelle encontrou passagens para Costa Rica compradas há 3 dias. Meu peito apertou. Eles foram ao jantar sabendo que seria uma despedida. Eles sorriram enquanto faziam isso, disse ele. Naquela noite, saí do restaurante com as chaves no bolso e uma tempestade no peito. Lá fora, as luzes da cidade borravam na neblina. Madison estava acordada quando cheguei em casa. Quando contei tudo, ela me olhou como se eu tivesse descrito uma cena de crime. Eles roubaram de você, sussurrou. De mim, e dos meus anos, respondi. Olhei para a cidade adormecida e senti algo quebrar. E algo novo começar. Eu não ia gritar. Não ia implorar. Eu ia pegar tudo de volta. Em silêncio. 3 dias depois, fui chamada ao escritório do meu avô. Uma torre de vidro no centro da cidade que parecia cortar o céu. Eu mal tinha dormido desde a revelação. As palavras eles estavam planejando fugir ecoavam sem parar na minha mente. Sempre que fechava os olhos, eu via a mão trêmula da minha mãe largando as chaves. O silêncio do meu pai, que parecia confissão. Quando cheguei, Michelle já esperava no saguão, impecável como sempre, tablet em mãos. Eles estão aqui, disse baixinho. Robert quer que você esteja presente. Meu estômago se apertou. Os dois. Ela assentiu. Eles vieram negociar. Negociar. A palavra me pareceu podre. O elevador abriu no último andar. Paredes de vidro, cadeiras de couro,
cheiro de cedro e dinheiro antigo. Meu avô estava atrás da mesa, postura firme, mãos entrelaçadas. Do outro lado, meus pais. Meu pai parecia 10 anos mais velho. Minha mãe tentava sorrir, mas o brilho nos lábios rachava nos cantos. Evelyn, disse meu avô, voz firme, sente-se. Sentei-me diante deles. Ninguém falou por alguns segundos. Apenas o tic-tac do relógio antigo na parede preenchia o silêncio. Por fim, meu pai pigarreou. Nós não queríamos que isso chegasse tão longe. Estávamos desesperados. A voz do meu avô era gelo. Desesperados. Tentando sobreviver, disse meu pai. Você não entende. Eu entendo ganância, interrompeu meu avô. Eu construí um império reconhecendo-a. Minha mãe se inclinou para frente, lágrimas já se formando. Nós amamos ela, pai. Íamos contar tudo. Um dia. Quando? Perguntei. Depois que terminassem de vender a casa de Malibu? Silêncio. Michael Anderson, o advogado, se aproximou e colocou um maço de extratos bancários na mesa. A auditoria forense está completa, disse ele. Cada transação rastreada. Cada propriedade conectada. Recuperamos cerca de 2 milhões por meio de apreensão de bens e vendas forçadas. Meu pai esfregou as têmporas. 2 milhões. Mas nós já. Vocês não recuperaram nada, disse Michael, seco. Nós recuperamos. Pela lei. Observei a cena como se estivesse do lado de fora do meu próprio corpo. Cada mentira sendo arrancada. Cada segredo sendo iluminado. Michelle me entregou uma pasta. Dentro, fotos das compras dos meus pais. A casa em Malibu. Carros de luxo. Recibos de joias. Cruzeiros. Tudo financiado pelo meu fundo. Você precisa saber, disse ela suavemente, o que eles valorizaram mais do que você. Engoli em seco. Isso é suficiente para acusações criminais, não é? É, respondeu Michael. Fraude financeira grave e violação de dever fiduciário. Até 10 anos de prisão. Minha mãe engasgou. Evelyn, você não faria isso. Por favor. A voz dela quebrou como a de uma criança. Mas eu não recuei. Eu não fiz isso. Disse. Vocês fizeram. Meu pai se inclinou para frente. O desespero vazando através da fachada. Nós erramos, mas prisão? Somos seus pais. Pais protegem, eu disse baixinho. Não saqueiam. Meu avô virou-se para mim. É sua escolha, querida. A sala ficou turva ao meu redor. O horizonte atrás do vidro, os papéis, as mãos trêmulas do outro lado da mesa. Pensei em 27 anos de jantares onde sorri em silêncio. Nos empréstimos estudantis pagos com miojo e horas extras. Nos aniversários em que eles mandaram flores. Mas não amor. Olhei nos olhos da minha mãe. Vocês me deixaram sem nada. Agora vocês têm exatamente isso. As palavras caíram como trovão. Os ombros da minha mãe desabaram. Meu pai desviou o olhar, o maxilar tenso. Meu avô apenas assentiu uma vez para Michael. Protocole as ações necessárias. Minha mãe esticou a mão sobre a mesa, a voz trêmula. Por favor, querido. Ela é sua neta, e você é minha filha, ele disse. Mas existe uma diferença entre sangue e caráter. Ela começou a chorar de verdade desta vez. Não era por mim. Era por tudo o que estavam perdendo. Enquanto os advogados finalizavam os papéis, eu me levantei e caminhei até a janela. A cidade se estendia abaixo, guindastes, carros, o ritmo lento das pessoas vivendo suas vidas. Pressionei minha mão contra o vidro, o frio me trazendo de volta ao chão. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia pequena. Atrás de mim, ouvi meu avô dizer: chaves, escrituras, contas, tudo transferido de volta para Evelyn, com efeito imediato. Quando virei, Michelle me entregou um envelope fino. Estes são os documentos da sua propriedade. Pacific Heights agora está totalmente em seu nome. Assenti. Obrigada. Minha mãe murmurou algo, a voz quase inaudível. Você vai se arrepender disso. Eu olhei para ela. Olhei de verdade. A mulher que me ensinou a manter a voz baixa, a diminuir minhas necessidades, a acreditar que meu valor dependia da aprovação dos outros. Não, eu disse. Desta vez, não vou.
Eles saíram pouco depois, escoltados pela segurança. A porta se fechou. O silêncio que ficou não era mais pesado. Era limpo. Meu avô se levantou devagar e caminhou até mim. Você fez a coisa certa. Eu não me sinto bem, admiti. A justiça raramente nos faz sentir bem, ele disse. Mas é necessária. Ele pousou a mão no meu ombro, firme e estável. Você não está mais sozinha, Evelyn. Na verdade, nunca esteve. Naquela noite, fui ver o apartamento. Aquele no qual eu nunca tinha sido autorizada a entrar. Pacific Heights estava silencioso, todo de vidro, aço e vista para a baía. O porteiro reconheceu meu nome imediatamente. O Sr. Hart disse que você viria. Quando destranquei a porta, o cheiro de velas caras foi a primeira coisa que senti. Tudo era planejado, tons neutros, bancadas de mármore, uma mesa de centro com um livro de design moderno. A vida de um estranho, mobiliada com meu dinheiro. Passei pelos cômodos com a ponta dos dedos tocando as paredes, os móveis, as provas. No balcão, uma pasta de aluguel, nomes de inquilinos, depósitos de renda. Meus pais recebiam esse dinheiro havia anos. Afundei no sofá e ri, um som áspero. Depois a risada virou choro. Não de luto, mas de libertação. Madison chegou 20 minutos depois, segurando comida para a viagem. Você está mesmo aqui, ela sussurrou, os olhos arregalados. Estou em casa, eu disse. Ela olhou ao redor e sorriu. E então? Como a justiça se sente? Silenciosa, respondi. E mais pesada do que eu imaginava. Comemos sentadas no chão, as caixas espalhadas como nos velhos tempos. Pelas janelas, a baía brilhava com as luzes da cidade. Atrás de mim, as chaves reluziam no balcão. Um lembrete de tudo que foi roubado e de tudo que eu havia recuperado. Antes de dormir, mandei mensagem. Vovô, estou instalada. Obrigada por lutar quando eu não conseguia. A resposta veio 1 minuto depois. Você sempre conseguiu, Evelyn. Só precisava de provas. Fiquei olhando para aquela mensagem até a tela escurecer. Prova do que eles fizeram. E do que eu me tornei. 1 mês se passou antes que eu conseguisse dormir sem acordar no meio da noite esperando outro segredo surgir. Mas a investigação avançou rápido. Os bens dos meus pais, os 2 Teslas, a casa em Malibu, até a associação do Country Club, foram liquidados. Os valores voltaram para minha conta, no meu nome, onde sempre deveriam ter estado. Eles se mudaram para um motel de beira de estrada em Oakland. Meu avô me contou em voz baixa. Eles estão pagando restituição. 500 por mês. Ordem judicial. Eu não senti alegria. Apenas equilíbrio. Me estabeleci no apartamento em Pacific Heights. Todas as manhãs, a névoa rolava sobre a baía como um sopro. Eu me sentava na varanda com café, o laptop aberto, voltando a trabalhar como freelancer. Os clientes vieram rápido, indicações da rede do meu avô, startups precisando de branding. Pela primeira vez, eu não estava correndo atrás. Eu estava construindo. Madison aparecia todo fim de semana. Pendíamos quadros, abríamos caixas, fazíamos o lugar ser nosso. Você percebe, ela disse rindo certa vez, que agora poderia comprar o prédio inteiro? Não quero ter mais coisas, respondi. Quero ter mais paz. As semanas viraram meses. Meu nome estava em tudo agora. Contas bancárias, títulos, escrituras. Mas não era o dinheiro que me dava alívio. Era a posse da minha própria vida. Uma noite, meu avô me chamou para jantar. Ele parecia mais frágil, mas mais leve, como se um peso tivesse sido retirado. Você fez o que eu não consegui, ele disse. Você traçou um limite. Eu sorri. O Senhor me ensinou como. Naquela noite, dirigindo de volta para casa pela cidade, passei pelo restaurante onde tudo começou. Pelas janelas, pessoas riam, brindavam, sem imaginar a rapidez com que uma família pode se desfazer por causa da ganância. Eu não parei. Alguns capítulos merecem ficar fechados. No fim, aprendi que sangue nem sempre significa lealdade. Meus pais roubaram meu futuro e chamaram isso de amor. Mas eu recuperei, pedaço por pedaço, silenciosa, legalmente, completamente.
Agora, quando olho para a Bahia, não vejo o que perdi. Vejo o que reconstruí. Se você já foi traído por quem mais confiava, lembre-se disso. Você ainda pode recomeçar, mais forte do que antes. E se histórias como a minha chegam perto demais da sua? Fique comigo. A próxima talvez soe desconfortavelmente familiar. Inscreva-se e não olhe para trás.